Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a Vibra Energia, a antiga BR. E o Barsi vem fazendo algumas aquisições aí de ações nessa empresa, então o vovô Barsi deve estar esperando bons frutos aí, principalmente na parte dos dividendos aí no longo prazo. Então vamos acompanhar a empresa de perto e vamos dar uma passada geral nela aqui hoje para a gente entender quem é a Vibra e entender também a evolução de alguns indicadores fundamentalistas e lá no finalzinho aquela análise gráfica para ver se o momento agora é um bom ponto de entrada. Beleza? Então acompanha comigo até o final. Então vamos dar uma olhada aqui no seu relatório do segundo TRI de 2022 para a gente ver se teve evolução da receita. Então a receita líquida aqui, em comparação segundo TRI de 2022 com o segundo TRI de 2021, teve um incremento de 62,5% e aqui embaixo o lucro líquido teve um aumento de 85,1%. A gente tem que tomar cuidado com esse aumento aqui, por conta do aumento dos combustíveis. Então isso aqui pode ser um resultado não recorrente. Então esse lucro, esse crescimento alto do lucro aqui, pode ser que ele não se permaneça no longo prazo. Quando os combustíveis começarem a baixar, o preço e a inflação a baixar, pode ser que ela volte às suas margens normais ali, beleza? Então tome cuidado. Mas a empresa reportou lucro e crescendo o lucro aí também. Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas da empresa e depois a gente vai fazer uma comparação com outras empresas do mesmo setor aí de combustíveis e tal, para ver quem que ganha, quem que leva melhor nesses indicadores aqui. Então vamos começar aqui em cima só dando uma olhadinha no preço da ação. Então hoje ela está R$ 18,21, está com uma desvalorização de 19,92% nos últimos 12 meses, um dividend yield de 3,28%. Então vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, dividend yield histórico dela. Então ela já chegou a pagar 9,51% no ano passado, 2021, um excelente dividend yield, 2019 também, atualmente está um dividend yield baixo, mas quem sabe aí no longo prazo ela aumente esse dividendo aí. E o PL dela, como é que está? O preço sobre o lucro. Então o PL dela vem diminuindo, isso é legal, 7,99 hoje em dia, é um PL bem considerado assim, bem tranquilo. Preço sobre valor patrimonial 1,62 e diminuindo, então está relacionando aqui o preço da ação no atual momento pelo valor patrimonial que essa ação tem dentro do conjunto ali do patrimônio líquido da empresa. Então vem diminuindo aqui, bacana também, bem legal. E aqui a gente vai olhar quais outros indicadores. Vamos dar uma olhada no endividamento da empresa. O endividamento dela está um pouco salgado, mas se mantém um pouco estável aqui no médio prazo ali, então está 3,04, então está dívida líquida sobre o EBITDA, sobre a capacidade de geração de caixa dela, está 3 vezes mais a dívida líquida em relação à capacidade de geração de caixa. Para mim, 3,04 é um pouco salgado. E aqui embaixo, indicadores de eficiência, a margem bruta dela atual 5,34%, vamos ver se está aumentando, a margem bruta vem diminuindo aí no longo prazo, e a margem líquida é bem enxuta mesmo nesse setor aí de combustíveis, então a margem costuma ser bem enxuta mesmo na margem líquida, mas tem uma crescente aí que a gente observa no longo prazo atual 1,65. Então sempre compare dentro do mesmo setor as empresas. Se você pega uma margem líquida, por exemplo, de uma Transmissão Paulista, que é uma empresa de energia elétrica, e compara com essa margem líquida aqui, você vai ver que a margem líquida da Transmissão Paulista é gigantesca em comparação a essa, mas são dois setores diferentes. Um é energia elétrica e esse aqui está mais voltado para a parte de combustíveis ali, de energias não renováveis. Indicadores de rentabilidade dela atualmente, o ROI está legal, 20,32%, um ROI crescente no longo prazo. Então, na parte dos indicadores aqui, a rentabilidade dela em relação ao patrimônio, que é o ROI, está interessante. A margem líquida, a margem bruta aqui, eu esperaria que crescesse mais um pouco essa margem aqui. Indicadores de endividamento está um pouco salgado e dividend yield, a gente espera que com essa nova política de dividendos ela entregue mais resultados para os seus acionistas. Agora vamos dar aquela comparada que eu falei aqui, ó. Vamos comparar com a Cosan e com a Raízen. Então a gente percebe que a Cosan aqui, ela está em primeiro lugar, teve 16 primeiro lugar aqui em relação a esses indicadores fundamentalistas, todos eles ali que a gente costuma observar, e ela ficou em segundo lugar, tá bom? Igual eu falei lá no PL, lá ela está em 7,99, segundo lugar, e o preço sobre o valor patrimonial dela está em primeiro lugar aqui, mas lá na parte da eficiência ela ainda deixa um pouco a desejar. A Cosan a gente percebe que ela está em primeiro lugar em todos os indicadores, margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida, ok? E agora a gente vai dar uma passada em alguns fatos relevantes que a empresa soltou aí nesse ano. Mais recentemente, vamos pegar 3 fatos relevantes
que podem trazer algumas coisas, algumas informações importantes para a gente. Então, o primeiro fato relevante que eu trago aqui seria esse do fechamento da operação de aquisição de 50% da ZEG Biogás e Energia SA. A Vibra ela vem nessa transição energética de um tempo para cá, quando ela saiu da BR e virou a Vibra Energia, ela está buscando mais essa parte de energias sustentáveis, energias renováveis, então está querendo aumentar a sua matriz, diversificar a sua matriz energética, focar mais nas energias renováveis, então vem fazendo boas aquisições e essa aqui é mais uma aquisição e ela pretende ainda, com essa operação, ela ainda visa completar a plataforma de produtos e serviços renováveis da Vibra com mais um passo rumo à inserção da companhia no processo de transição e descarbonização da matriz energética brasileira. E ela ainda tem interesse de arrecadar, de comprar ainda mais a participação da ZEG, então ela já está com algumas propostas aí para comprar mais um pedaço da ZEG e chegar a 70% das ações representativas de capital social da empresa. Outro fato relevante que ela trouxe para a gente também recentemente seria a emissão de novas debêntures. Então, a Vibra adquiriu dívida aí através das debêntures e a quinta emissão das debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, em série única no valor de 1,5 bilhão de reais e com vencimento de 7 anos contados da data de sua emissão. E qual que é a finalidade da emissão dessa debênture aí, dessas debêntures? É a captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira, beleza? Então, temos que saber também que ela fez a aquisição de uma dívida, e isso aí é uma dívida mais de médio e longo prazo e ela pode quitar até antes. E o outro fato relevante que pode estar relacionado aí com o vovô Barsi, ele gosta ali, a gente sabe que a política dele de investimento é através dos dividendos, então o outro fato relevante que ela soltou seria que a Vibra aprova nova política de distribuição de dividendos. E como que vai funcionar essa nova política? Nos últimos 5 anos, isso aqui é uma curiosidade, foram distribuídos um montante total de 9,5 bilhões de reais nas formas de dividendos, juros sobre capital próprio resultantes de recompra de ações. Então, ela distribuiu dividendos, juros, capital próprio e a recompra de ações também, que quando recompra as ações, tira ações de circulação, joga para a tesouraria e cancela, isso aumenta o valor para o seu acionista, tá? A nova política de dividendos estabelece que a companhia envidará esforços para remunerar seus acionistas em um montante equivalente a, no mínimo, 40% do lucro líquido ajustado. Então, ela está buscando um payout aí de 40%. Isso aí o vovô Barsi deve estar de olho nisso aí. Então, ela sim é uma boa distribuidora de dividendos, dependendo. Ela tem um ciclo, tem ano que ela distribui bem, tem ano que ela diminui a sua distribuição, mas ela está buscando agora essa distribuição aí, pelo menos um payout de 40% em cima do seu lucro líquido, tá bom? Já dando uma olhada na análise gráfica, olha só, tem muitas coisas que a gente pode traçar aqui para dar uma luz para a gente, para saber se a empresa ela está num bom ponto de entrada ou não. Primeiramente, vamos traçar a linha de tendência de baixa, que a gente percebe que ela está desde julho do ano passado em uma tendência de baixa, e olha só essa LTB, ela não rompeu ainda. Então, é importante ela romper essa LTB, está fazendo topos e fundos descendentes, isso é sinal de tendência de baixa. Então, ela está meio que lateralizada aqui nos últimos 12 meses, segurando na média móvel de curto período aqui, precisa romper essa média móvel de longo período, e aí rompe também a LTB e pode ser que ela entre numa tendência de baixa quando ela formar o pivô de alta, beleza? Agora outras coisas que a gente vai traçar aqui são resistência e suporte. Ó, tem essa resistência forte para passar aqui, depois tem essa resistência também aqui forte. Opa, vamos marcar aqui, tem essa resistência forte aqui e temos alguns suportes aqui também. Esse aqui que ela está próximo no atual momento, se a gente colocar ele aqui, ó, a gente percebe que foram vários pontos tocados aqui no passado dela. Então, quanto mais toques tiver numa resistência ou no suporte, mais forte é para o rompimento, tá bom? Então, ela está segurando aqui mais ou menos aqui nesse suporte. É importante segurar para não perder e vir buscar aqui a baixa lá da queda de março de 2020. Mas a gente percebe que a empresa, depois dessa queda de março, que ela não se recuperou. Então, pode ser uma boa oportunidade aí para quem gosta de investir nesse setor, uma empresa que não se recuperou ainda, várias outras empresas já se recuperaram dessa queda, já estão bem especulativas aí as suas valorizações, então tem que tomar cuidado com a empolgação do mercado. E o que a gente espera aqui? Vamos dar uma olhada agora, vamos traçar uma extensão de Fibonacci para ver o alvo que ela pode, aí, se ela romper essa tendência de baixa e entrar numa tendência de alta, ela pode buscar um alvo aí
de R$ 32,57, quase o dobro, quase 100% de valorização aí num período aí, vamos colocar, de médio prazo. Não vai ser de curto prazo, assim, bem rápido, mas um médio prazo, quem sabe até o ano que vem ela atinge esse objetivo de R$ 32,57. MACD dela dá para ver aqui que o MACD ainda está numa tendência de baixa, não está ocorrendo divergência aqui no indicador. Um dos melhores sinais de reversão de tendência é quando ocorre a divergência do indicador com o gráfico dos preços. Então, continua nessa tendência de baixa ainda, mas está mostrando que pelo menos nesse curto prazo, o azul está por cima aqui da laranja, está sinalizando uma reversãozinha de tendência aí para alta, mas no curto prazo. Ela está mais lateralizada do que nessa tendência. Agora vamos dar uma olhada no índice de força relativa para ver a força interna do papel, quem está ganhando, força compradora ou força vendedora. Então, gráfico semanal, gráfico mais de médio prazo, está bem próximo, seus 50% aqui, então está o equilíbrio entre força compradora e força vendedora, tá bom? Quando a força compradora ficar mais forte, que pode ser que ela rompa essa média móvel aqui de longo período, rompa a LTB dela e aí sim faça um pivôzinho de alta ali, entre nessa tendência de alta aí que a gente está falando, pelo menos para buscar os R$ 32 mais ou menos. Beleza? Na parte gráfica, o que eu acho é o seguinte, ela não se recuperou ainda da queda de março de 2020, você vê que é uma empresa que tentou recuperar, depois voltou, entrou nessa tendência de baixa, o investidor está meio indeciso ainda graficamente falando. Na parte fundamentalista dela, alguns indicadores, principalmente de eficiência, ao meu ver, tá bom? Não é recomendação nem de compra, nem de venda, mas alguns indicadores eu acho que tem que melhorar um pouco ali ainda, para ela conseguir ter mais eficiência. Indicador de rentabilidade dela tá legal, e a distribuição de dividendos, como a gente viu, ela é bem provável que comece a melhorar essa distribuição de dividendo aí no médio e longo prazo, tá bom? Colher frutos lá na frente. Investimento é isso aí, a gente juntar as duas análises, fundamentalista, gráfica, para a gente colher frutos lá na frente e ter uma boa rentabilidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, aí sim, dá aquela curtida aqui, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo.